Glória a Deus. Vocês podem sentar. Graça e paz. Que o Senhor esteja convosco. Eu acredito que Ele sempre está, não é? A palavra do Senhor não diz que Deus estará presente na Batista, na Quadrangular, na Católica, na Adventista. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, lá certamente Ele estará. Então, não interessa o nome da denominação, se é em nome do Senhor, nesse lugar Ele está. E esse lugar não só é a igreja, né? Pode ser no seu trabalho, na verdade. Você está numa pausa do trabalho, testemunhando, representando o Senhor, lá o Senhor está. Lá o Senhor está no seu trabalho, naquele momento que você tira para louvar o nome do Senhor. Estamos no culto de Santa Ceia, né, irmão? Um culto assim que a gente para pensar na vida, né? Alguns consideram o culto mais importante de todos, o culto de Santa Ceia. Tem igreja que faz toda semana, tem igreja que faz todo mês, tem igreja que faz uma vez por ano. Mas nós não vamos questionar a periodicidade, não é? Nós precisamos entender que todos estão fazendo porque foi assim que Ele disse. Amém? E quando se fala em culto de Santa Ceia, lembra-se do Cordeiro que foi sacrificado. E hoje nós vamos começar a ministração com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: no culto de Santa Ceia, lembra-se de sacrifício. E a pergunta é: onde está o nosso coração quando a gente sacrifica? Onde é que está o nosso coração? Aquele sacrifício realmente está expressando o que o meu coração sente? Ou eu estou apenas sendo ritualista? Eu estou apenas reproduzindo um costume? Nós, falando em Santa Ceia, falando sobre cultuar ao Senhor, nós vamos lembrar da palavra-chave gratidão. Amém? E quando nós ministramos ou oferecemos um culto em ação de graças, quando rendemos graças ao Senhor, nós estamos sendo gratos a Ele. Se você procurar a etimologia, né, o significado no passado tempo da palavra gratidão, ela vem da palavra gratia, da palavra gratus, que significa agradável. Então, quando rendemos ação de graças ao Senhor, nós estamos mostrando que fomos agraciados, abençoados. E nós estamos em uma posição agradável, pois estamos na presença do Senhor. Isso é expressar gratidão ao Senhor. Quando nós conseguimos ser gratos à vida, gratos ao trabalho que nós temos, à família que nós temos, aos amigos, nós conseguimos nos tornar pessoas cada vez mais agradáveis. E a gratidão, a gente vai praticando todos os dias como uma forma de louvar ao Senhor. E dia após dia nós vamos nos tornando pessoas melhores. A gratidão, a graça, se sentir agradável na presença de Deus, auxilia inclusive no nosso processo de conversão. Amém? Nós vamos ler um versículo base para hoje, que está no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Você que está nos acompanhando pela internet, você que está na internet nos acompanhando, seja bem-vindo. Que você sinta o Senhor falando com você pelo meio online. Nós sabemos que Deus não tem espaço para trabalhar, né? Ele é o Criador do espaço, Ele age onde, como, da forma que Ele quiser. Amém? O Salmo de número 50, versículo 14. Diz assim:
oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Esse é o versículo básico que nós vamos partir desse versículo. Oferece a Deus sacrifício de louvor. Quando a gente fala em louvor, nós lembramos apenas do cantar, não é? Mas nós podemos louvar a Deus de outras formas. Podemos louvar a Deus com ações de graças. Podemos louvar a Deus pregando a palavra dele. Louvamos a Deus abençoando o nosso casamento, abençoando nossos filhos, abençoando o lugar onde a gente trabalha. Porque quando a gente trabalha direitinho, a gente está abençoando sim aquele lugar. E paga ao Altíssimo os teus votos. A palavra voto, ela é sinônima da palavra sacrifício também, tá? Quando você cumpre o voto, você está sacrificando, você está expressando a Deus a sua gratidão. O Salmo de número 50 foi escrito por Asaf. Eu acredito que muitos já conhecem, já sabem quem foi Asaf, um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele é um personagem que, inclusive, eu vejo como uma inspiração para quem louva na casa do Senhor. Para quem é músico, para quem canta. Ele é uma inspiração muito grande, porque ele era músico e cantava para Deus, é claro, tocava para o Senhor. Ele era chefe dos músicos e foi nomeado por Davi e futuramente foi nomeado por Salomão. Você pode ver aí um homem muito abençoado que chamou a atenção de diferentes reis. E tanto Davi quanto Salomão reconheciam a unção, o poder, o que Deus tinha derramado sobre a vida de Asaf. Ele liderou um coral de 288 músicos. Imagina você liderar um coral, uma orquestra, né? Vamos dizer assim. 288 vozes, instrumentos, e assim vai. Ele conduziu o culto na dedicação do templo de Salomão. Olha a moral que esse homem tinha. Ele foi chamado por Salomão para a inauguração, né? A dedicação daquele templo. Foi convidado para o dia que aquele espaço foi reservado, foi destinado, consagrado para acontecer os cultos ao Senhor. E também ele possuía o dom de profecia, como a gente pode ler em Crônicas. Ele tinha também o dom de profecia, ou seja, o Senhor falava por meio dele. Deus o usava como instrumento da mão do Senhor para falar com o seu povo. E ele escreveu 12 salmos. Esse salmo de número 50 e os salmos de 73 até o salmo 83. Então, a gente pode perceber que Asaf representava o Senhor por meio do louvor, por meio da literatura, pelo seu testemunho, e com certeza é um homem em quem devemos nos inspirar, todos nós. E esse salmo aqui, o de número 50, ele vem falar para nós como nós precisamos nos comportar perante o Senhor quando nós chegamos ao culto. Nós vamos voltar lá no versículo 1 dele e nós vamos ler algumas partes para nós podermos ir entendendo o que ele quer dizer nesse salmo aqui. Como ele era um músico-chefe, ele tinha autoridade para falar sobre como adorar o Senhor. Porque ninguém, uma pessoa que lidera 288 músicos, é uma pessoa muito habilidosa. É uma pessoa que sabe lidar com pessoas, sabe entender a forma de cada um trabalhar e consegue entregar um trabalho bem feito. E ele escreveu esse salmo como uma forma de nós nos desprendermos um pouco de religiosidade e nos apegarmos mais ao que realmente vem dos nossos corações quando estamos na presença do Senhor. No versículo do 1 ao 6,
ele nos chama à adoração. O Senhor usa Asaf para chamar a nossa atenção para os momentos de adoração. Vamos ler. O Deus poderoso, o Senhor. Aqui no começo, irmão, já tem... nós podemos observar o Deus poderoso, vírgula, o Senhor e outra vírgula. Quando ele coloca assim, entre essa informação sobre Deus, entre duas vírgulas, ele está dando uma maior descrição sobre Deus. Porque a gente sabe que aí nesse mundo há vários deuses, não é? A gente sabe que há pessoas que consideram o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do vento, o Deus dos mares. Mas aqui ele está especificando a qual Deus ele está se referindo. Por isso que é importante quando nós vamos orar, quando nós vamos fazer um pedido por libertação, milagres, curas, principalmente nesses momentos, é importante quando nos referirmos a Deus, que nós usemos mais descritivos, mais palavras para descrever quem é o Deus que nós estamos nos referindo. Por exemplo, Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que acompanhou o povo no deserto, o Deus que fez mudar a posição dos ventos para que as codornizes alimentassem o seu povo no deserto. Quando nós trazemos mais descrições do Deus que nós estamos falando, nós estamos lançando por terra todos os outros deuses que as pessoas acreditam que existem. Então, quando nós fazemos assim como Asaf, eu sei que nós não temos como engrandecer mais a Deus, porque não há palavras suficientes para descrever, para discriminar como Ele realmente é. Então nós usamos cada vez mais palavras para expressar o Deus que está no controle de todo esse universo. É uma forma de nós lançarmos por terra todas as entidades, todos os espíritos, todos os pequenos deuses que o mundo cria. É uma forma de você louvar mais ainda a Deus e minimizar todos os subdeuses que existem, que as pessoas criam. O Deus poderoso, o Senhor. Aqui é Deus falando por meio de Asaf. Falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, ou seja, de leste a oeste, do nascer ao pôr do sol. Ele chama a humanidade toda. Ele nos chama para a adoração. Próximo. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Quando ele fala a perfeição da formosura, ele está louvando a Deus. Ele está mostrando que tudo que ele fez é belo. Tudo que ele fez é perfeito. E o próximo. Virá o nosso Deus e não se calará. Quando ele fala que Deus não vai se calar, ele está mostrando aqui que o Senhor vem com a sua justiça corretiva sobre a humanidade. Quando ele vier, ele vai colocar para fora tudo aquilo que ele ainda vai falar para as pessoas nesse mundo. Porque por enquanto, muita coisa está acontecendo. E a gente fica, essas pessoas não têm medo de algo acontecer. Essas pessoas não têm mais temor a Deus. Parece que Deus não está sabendo de nada. Mas é que ele está dizendo, ele não vai se calar. Um fogo será consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Quando Asaf menciona isso aqui, ele está fazendo menção ao que aconteceu lá quando Moisés ia falar, quando Deus ia falar com Moisés. Quando Deus manifestava o seu poder no meio daquele povo, eram ventos impetuosos, eram grandes nuvens, nuvens que faziam sombra para o povo durante o dia
e esquentava aquele povo durante a noite. Ele está se referindo a esse poder que Deus tem, dele chegar e todo mundo perceber que algo diferente está acontecendo, que tem outras energias positivas, porque Satanás envia energias negativas, que nós chamamos de opressão, possessão. Mas vem o Senhor com as suas energias positivas, que nós chamamos de libertação e salvação. Próximo versículo. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Aqui ele está mostrando que nos lugares mais distantes e todas as pessoas vão se deparar com o julgamento do Senhor. Ele vai fazer isso com a gente. Ele vai colocar diante de nós toda a situação que esse mundo está, toda a iniquidade, ele vai colocar diante de todas as nações. O próximo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Nós sabemos que o povo do Senhor fazia sacrifício com animais. E quando nós fazemos um sacrifício para Deus, nós estamos fazendo com Ele uma aliança. Mas o problema é que nós quebramos essa aliança. Nós jogamos fora, nós esquecemos, fazemos de conta que ela não existe. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, quando a gente declara que nós cremos em Cristo, que Ele é o único Salvador, nós estamos sim fazendo uma aliança com Ele. E Ele nos chama, os santos somos nós, que procuramos nos santificar a cada dia. E Ele chama cada um de nós. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança com Ele. E nós sabemos que o Senhor, Ele não aceita que alianças sejam desfeitas. Por isso que vai chegar o dia que Ele vai nos chamar. Ele está nos chamando aqui para a adoração. Qual foi o sacrifício que eu fiz e você fez para representar essa aliança com Deus? E onde está essa aliança? Você tem cuidado dela? Você tem se preocupado, pelo menos, em não quebrar essa aliança com Deus? Mais um. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ele convoca e Ele mesmo julga. Ele mesmo vai trazer a sentença. Isso aqui vai nos trazer para o nosso comportamento no culto. Porque muitas das vezes nós achamos que simplesmente por ter vindo ao culto está tudo certo. Mas infelizmente, meu irmão, minha irmã, não é assim. Infelizmente também não é assim. Muitas das vezes nós nos enganamos com o nosso comportamento no culto. A gente acha que porque veio, está tudo certo. Não é bem assim. Ele nos chama, e Ele nos chama para um espírito reverente, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não é à toa que as pessoas, nas igrejas mais antigas, as pessoas diziam que o momento da pregação é o momento mais importante do culto, porque é o momento que Deus pode ter algo a mais para nos falar. Agora, por que Deus nos chama? Por que Deus chama a nossa atenção para o nosso comportamento? Porque Ele tem direito sobre nós. Ele tem direito sobre nós porque foi Ele que nos fez. Ele tem direito sobre nós porque foi Ele que nos deu o livramento de morte. Ele tem direito sobre nós porque Ele mandou o seu Filho para que morresse na cruz por mim e por você. Quando eu e você temos algum direito, nós vamos até o final por aquele direito, porque você se sacrificou por aquilo. Então você luta até o final. Você luta até o final pelo seu casamento. Você luta até o final pelos seus filhos, pelo seu emprego, seja por que for. Quando você sabe que você tem direito, você luta até o final. E nós parecemos com Deus até nisso.
Deus nos fez parecido com Ele nisso. Ele luta por mim e por você até o final. É por isso que Ele vem com um senso de justiça. A justiça do Senhor é uma justiça corretiva. Não é uma justiça punitiva, como muitas pessoas aí fora colocam. Ela parece punitiva porque é sofrido para nós largarmos as nossas ideologias, as nossas filosofias, o nosso ponto de vista. É muito difícil a gente largar tudo isso. Mas Ele vem com a justiça corretiva e Ele nos chama para a adoração. No versículo 7 em diante, Ele nos exorta a adorar com fé, de todo o coração. Vamos ler. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. O Senhor está colocando aqui para nós, que nós não temos outros. Ele está colocando aqui para nós, que Ele é o único que nós temos. Ele está dizendo para nós: ei, acorda, tu estás fazendo muitos pactos por aí, mas eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que governa a tua vida. É isso que Ele está nos dizendo aqui. Por que nós estamos aqui, todos nós? Porque Deus é que governa a nossa vida. Talvez você não quis participar do culto, mas você veio, porque é Deus, você entendeu que Deus é que governa a sua vida. Talvez os músicos às vezes não estão com vontade de louvar, mas eles vêm porque eles entendem que Deus é que governa a vida deles. Quantas vezes nós não estamos nem, como a gente fala, né, inspirados a pregar, mas é Deus que governa a minha vida, a vida do pastor Nando, a vida do pastor Marcelo. É Deus que governa a nossa vida, e é esse governo de Deus sobre nossas vidas que nos puxa para cá, porque nós criamos aquele senso de responsabilidade com as coisas de Deus, porque nós temos temor, nós desenvolvemos temor a Deus, coisas que antes a gente não tinha. Próximo. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios. Chegou em sacrifício aí, irmão. Ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Irmãos, o ato do sacrifício é uma tradução do que você sente aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de fazer. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de evangelizar. Não. Quando a gente sai para evangelizar, nós estamos exprimindo perante as pessoas a nossa fé. E é isso que nós temos que fazer, sim. Porque aí por fora as pessoas defendem a sua religião, defendem o seu ateísmo, defendem seu ponto de vista político, defendem tudo. E quando é para fazer a obra de Deus, a gente fica se escondendo. Mas nós precisamos continuar sim sacrificando. Mas não porque alguém vai ver, mas é porque nasceu aqui no seu coração. Está no seu entendimento. Então o sacrifício não é o sacrifício em si que vai nos garantir a salvação. Não é exatamente isso. Mas o sacrifício juntamente ao que sai do seu coração. Por isso que eu perguntei: onde está o seu coração diante do sacrifício? Porque cear somente para agradar alguém que não seja Deus não vai servir de nada. Ministrar só porque alguém vai te cobrar não significa nada. Então Deus está dizendo: não vou te repreender pelos sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Nós estamos sempre fazendo isso, irmão. A gente está aqui toda semana, todo domingo, toda quarta. Não é por estar aqui toda semana que Deus vai nos salvar ou não. Claro que isso significa muita coisa. Quando a sociedade te vê vindo para a igreja, passando por aquela porta, as pessoas estão vendo, ali tem um crente, tá certo, glória a Deus por isso. Mas não é só por isso. O seu corpo entrou na igreja, mas o seu coração também veio para a igreja. É isso que Deus está nos perguntando. O seu corpo ingeriu o pão e o vinho,
mas o seu coração está na significância disso? É isso que ele está nos perguntando hoje à noite. Próximo. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Não se preocupe, irmão. Se você não quiser ofertar, Deus não vai meter a mão no seu bolso. Se você não quiser fazer evangelismo, Deus não vai te arrastar para fazer evangelismo. Se você não quiser visitar, Deus não vai te arrastar para visitar, irmão. Sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo. Ele só nos emprestou para administrar. Só isso. Olha o próximo versículo. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Está vendo aí? Deus está colocando cada um de nós no nosso devido lugar. Eu não vou abrir mão do meu tempo, do meu descanso, para fazer determinada coisa pela obra do Senhor. Não tem problema, irmão. Ele me diz hoje, ele diz para mim: meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Se eu não fizer, Deus vai colocar outro no meu lugar para fazer. Se você não sacrificar, Deus vai tocar no coração de outro para sacrificar. Porque Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quem precisa dEle, sou eu. Próximo. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Próximo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Tem gente por aí que acha que nós somos semideuses, pequenos deuses. Mas Deus está dizendo que nós somos apenas pó. Nem fome Ele sente, irmão. Olha como Deus fala forte com a gente hoje. Meu é o mundo e toda a sua plenitude. Tudo aquilo que a gente sabe, e imagina que sabe, tudo aquilo que a gente não sabe sobre o universo, é tudo dele. O próximo. Comerei eu carne de touro? Ou beberei sangue de bode? Deus está dizendo que Ele não tem as mesmas necessidades que nós temos, irmãos. Olha como nós somos fracos. E a gente muitas das vezes se acha alguma coisa por causa de uma roupa social, por causa de um veículo, por causa de algum status na igreja. A gente se acha muita coisa. E Ele está dizendo aqui: ei, se tu não trabalhar para tu ter o teu sustento, tu vai morrer de fome. Eu sou Deus de toda a plenitude. Próximo. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Deus quer o nosso louvor, a expressão do nosso coração. Deus quer perceber em nós a gratidão pelo que Ele fez por nós. Quando nós somos gratos a Deus, nós rendemos graças a Ele. Nós louvamos a Deus, até mesmo aparentemente nada estando acontecendo. Porque, irmão, se nada de ruim te aconteceu essa semana, é porque tudo de bom Deus preservou para nós. Então, às vezes, a gente só quer louvar a Deus se a gente comprar uma casa, se a gente conseguir um veículo, se a gente conseguir um emprego. Aí depois a gente fica administrando essas coisas. Glória a Deus por isso, porque realmente nós temos que conquistar. Deus falou quando Ele fez o homem, para que o homem subjugasse a terra. Nós temos que conquistar, sim. Não é só para o ímpio, para nós também. Nós temos o direito de ser abençoados, sim. Próximo. E invoca-me, olha aí, no dia da tua angústia. Então, nós vamos render louvor a Deus nos dias de bondade, mas também nos dias de tristeza. Nós vamos buscar a face do Senhor. E o que é que Ele está dizendo para nós? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Ele está dizendo. Nos dias de dificuldade, o Senhor vai nos abençoar. Nos dias de depressão, você vai buscar o Senhor. Nos dias de ansiedade, você vai buscar. Nos dias de desespero, problema financeiro, saúde, medo do amanhã, é angústia.
Mas Ele está dizendo: eu te livrarei. Eu vou te tirar dessa situação de desespero. E tu me glorificarás. Tu serás grato a mim, porque eu te abençoei. Ele faz uma promessa aqui para mim e para você. Às vezes a gente está triste, está atribulado, está preocupado, e esquece de glorificar ao Senhor, pelo menos por estar vivo para poder o louvar, porque no amanhã Ele vai nos abençoar, e nós vamos render cultos em ação de graças ao Senhor. Ele não se preocupa com os nossos bens, irmãos. Tudo é dele. Nós apenas administramos. Ele não quer um culto mecânico. Ele não quer que você esteja aqui só porque é o culto semanal. Não. Ele nos quer juntos, louvando a Deus de uma forma avivada. E um culto avivado não necessariamente significa que você vai ficar gritando glória a Deus, que você vai dobrar os seus joelhos. Também pode ser isso, nada contra. Cada um louva a Deus da forma que o Senhor recebe. Se você louva a Deus gritando glória a Deus, Ele recebe. Mas se você louva a Deus em silêncio, falando com Ele em secreto, Ele também vai receber o teu louvor. Se você louva a Deus com uma roupa nova ou uma roupa mais usada, Ele vai receber o teu louvor do mesmo jeito, porque Ele não olha para os nossos bens. Tudo isso vai ficar. Deus quer um culto avivado. O que é um culto avivado? É aquele culto que eu chego e eu tenho certeza de que eu tenho todos os motivos para louvar o Senhor. Porque um dia eu estava na rua, hoje eu tenho um lugar para morar. Um dia eu perdi a minha família, hoje Deus restituiu a minha família. Um dia minha esposa me deixou por causa das drogas, hoje ela voltou comigo, porque ela viu que o Senhor me resgatou. Esses são os motivos para estarmos aqui. Um dia estávamos no fundo do poço, e graças a Deus que chegamos no fundo do poço, porque quando a gente chega lá no fundo, a gente pode subir tudo de novo, irmão. O que está faltando acontecer, que desastre está faltando acontecer na minha vida, para que eu esteja aqui louvando ao Senhor? Tem pessoas que só louvam a Deus se acontecer algum desastre. A gente precisa parar para pensar e ver que nós somos abençoados sim. E às vezes achamos que não temos motivo para estar aqui, porque está tudo bem. Nos versículos entre 16 e 21, ele fala agora com os ímpios e os perversos, que infelizmente muitas das vezes estão misturados no povo de Deus. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas não somos igreja. Nós estamos ao lado dos líderes, dos pastores, das pastoras, mas ainda não estamos convertidos. Então nós somos ímpios dentro da igreja. Nós somos desviados dentro da igreja. Não é porque a gente está aqui que está tudo bem, irmãos. Ele diz assim, no 16: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Próximo. Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti. Se eu estou aqui na igreja, cantando, recitando versículo, célula, vigília, tudo, mas eu lanço para trás a palavra dele, eu sou um ímpio dentro da igreja. Eu sou um evangélico desviado dentro da igreja. É por isso que todos os dias o pastor Marcelo ensina que a gente tem que se convertendo todos os dias. Porque se a gente não se converter todos os dias, nós vamos nos tornar simplesmente religiosos. Religiosamente estou aqui domingo,
religiosamente estou na quarta, religiosamente eu estou no albergue, religiosamente eu estou no evangelismo, religiosamente eu estou no encontro com Deus, religiosamente eu estou no Veredas, religiosamente eu estou na Santa Ceia. Só religioso. É por isso, irmão, que a gente não entende. Fulano batizou, fulano casou, fulano fez isso, fulano participou disso, fulano fez isso, fulano participou de tal evento, e parece que não serviu de nada. Por quê? Porque muitas das vezes nós pegamos a palavra do Senhor e lançamos para trás. Visto que odeias a correção, nós não aceitamos exortação. Nós já aprendemos aqui que exortar significa elevar. E muitas das vezes nós somos exortados e não aceitamos. Eu sei que não é fácil ser exortado, mas quando somos exortados, claro que na direção do Senhor, o Senhor nos eleva. E o Senhor vai nos usar cada vez mais poderosamente, porque nós estamos amando a correção. Próximo versículo. Quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente se diz servo de Deus, mas concorda com muita coisa errada aí no mundo. Ah, tá tudo bem, irmão. Vai lá, se junta, para ver se dá certo, né? Se não, separa, aí depois junta com outra pessoa, né? Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? Olha aí, ó, a gente está consentindo com o errado. Não, irmão. Vai para casar e para dar certo e acabou. É isso. Fazer o certo logo. Não é verdade? Porque se a gente ficar dando tempo, a gente vai acabar dando espaço para o que não é para fazer. Olha aí. Próximo. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Então a gente fica se enganando. Ah, em determinado lugar a religião é assim, em determinado lugar o pastor faz assim, em outra religião o líder faz assim, e a gente vai, ó, se enganando, e a palavra do Senhor vai, ó, vai para trás. Próximo. Assenta-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Então a gente começa a fofocar, né? Começa a espraguejar todo mundo, já começa a achar que fulano está em pecado porque não sei o quê, já começa a julgar a pessoa por coisas que você não está nem vendo. Está aqui, ó. Estamos jogando a palavra de Deus lá para trás, ó. Lá para trás. Próximo. Estas coisas tens feito. Aí olha o Senhor falando forte com a gente aqui, irmão. E eu me calei. Pensavas que eu era igual a você. A gente erra pensando que Deus é igual a gente. A gente não está nem aí para as coisas de Deus. Aí a gente acha que Deus é igual a gente e pensa que Ele está nem aí para nós. Tu pensa, olha só, gente, como Deus fala com a gente. Tu pensa que eu sou igual a tu? Pastor Marcelo, quando ministra, fala que por muito pouco a gente se afasta das pessoas, né? Eu gosto de um tipo de música, aí o irmão fala, eu não gosto dessas músicas aí. Aí tu já não quer amizade, né? A gente é muito assim. Já pensou se Deus fosse assim com a gente? Tava todo mundo perdido, né? Mas Ele diz, eu não sou como vocês são, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Tudo que a gente faz, de bom e de ruim, o Senhor vai colocar diante da gente. Ou seja, vai chegar o dia que Ele vai nos aprovar ou nos reprovar. Eu acho muito lindo quando Deus usa algum profeta, alguma profetisa e aprova o trabalho de um pastor, de uma pastora. É muito lindo. Ou um líder, qualquer membro da igreja. Quando Deus diz que aprova tudo que essa pessoa tem feito para a obra do Senhor.
É uma das coisas mais lindas que quando eu vejo acontecer, eu me emociono como se fosse comigo. Quando o Senhor aprova os nossos atos. A gente quer que o líder de célula aprove o que a gente faz. A gente espera que o pastor Marcelo elogie o que a gente está fazendo. A gente espera que outras pessoas venham e nos elogiem, nos aprovem. Mas e Deus? Você está esperando a aprovação do Senhor? Você gostaria que Deus falasse dessa forma contigo? Essa hora pode chegar. Do Senhor dizer: eu aprovo os teus feitos e eu recebo todos os teus sacrifícios. Já pensou Deus falando assim contigo, irmão? Já pensou Deus falando assim contigo, irmã? Olha a moral que você vai ter com Deus. Para Deus falar isso para uma pessoa. Eu imagino Deus se levantando do trono dele só para te abençoar. Para você levantar uma autoridade da sua cadeira, você tem que ser uma pessoa de chamar muita atenção daquela autoridade. Imagina a do Senhor. Aqui, Ele está esperando de nós uma vida coerente. Uma vida coerente com aquilo que a gente lê e vive. Aquilo que a gente prega e vive. Aquilo que a gente canta e vive. Não é fácil. Eu sei que não é fácil para ninguém. Podem ser as coisas mínimas. Eu sei. Mas um dia, se você quiser que o Senhor venha falar com você dessa forma, Ele vai te aprovar, sim. Porque Ele disse que Ele vai colocar diante de nós todas as nossas ações. E no final do Salmo, Deus nos convida a manter um coração ardente para Ele. Ele nos convida a andarmos com o nosso coração ardendo. Sabe aquela vontade de estar na casa do Senhor porque você realmente quer louvar a Deus? Aquela vontade de pregar a palavra do Senhor porque você crê no chamado que você tem. Aquela vontade de louvar aqui porque você entende que o Senhor se agrada do louvor que você está ministrando aqui. Deus nos convida para isso. Que seja simplesmente, né? A gente fala assim, né? Simplesmente trazer uma água aqui. Mas se isso vier do seu coração, isso é o seu louvor para Deus. Isso é louvar a Deus. Cultuar a Deus é isso, irmão. Quando se fala cultuar a Deus, essa expressão cultuar a Deus, na Bíblia, ela vem de culto à terra. Quando a pessoa cultiva a terra, ela cuida, ela prepara, ela aduba para que aquela planta, aquela semente cresça bonito, que ela veja um resultado. Então, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos, digamos assim, enxertando gratidão na nossa relação com Deus. Quando nós cultuamos a Deus, nós fazemos parecido como quem está cultivando uma plantação. A gente vai naquele lugar, se possível até a gente se abaixa e acrescenta o melhor da gente, para que aquilo ali tenha o melhor resultado. Quando a gente cultua a Deus, é dessa mesma forma. A gente está se curvando perante aquilo que parece pequeno, mas com o passar do tempo, vai te trazer uma sombra imensa. Uma sombra, assim como foi lá no deserto. Que o povo no deserto, quando estava logo após eles terem fugido do Egito, atravessaram o mar, e eles andaram alguns quilômetros, estavam muito cansados. E Deus colocou no caminho deles 70 palmeiras, 70 sombras, para que o povo pudesse descansar. E essa sombra de Deus, ela vem sobre nós, mas nós precisamos cultuar, precisamos cultivar essa sombra de Deus nas nossas vidas. Vamos aqui no 21, no 22. Agora ele diz, ouça. Ele está dizendo para nós, ouça, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus. Nós que frequentemente esquecemos de Deus, Ele está dizendo para nós, ouça o que eu estou dizendo.
para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Ele está dizendo aqui, irmãos, que se não for Ele para nos livrar do mal, o mal vai nos despedaçar todinho. É isso que ele está dizendo. A falta da presença do Senhor nos quebra em milhares e milhares de pedaços. Mas, se ainda houver uma pequena chama no nosso coração, Ele vem nos livrar de sermos destruídos pela falta da presença do Senhor. E o versículo 23, ele encerra muito forte aqui. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha como é forte. Ali o aquele está com indicativo de crase, né? Ele não está falando aquele que bem ordena, não. Ele está dizendo o seguinte, vamos organizar a frase aqui de novo. Deus diz assim, para quem vai fazer o Enem ajuda, tá? Eu mostrarei a salvação de Deus àquele que bem ordena o seu caminho. Reorganiza para ficar mais fácil de entender. Se eu e você trilharmos caminhos perfeitos diante do Senhor, Ele vai mostrar a salvação para nós. É assim que Deus vai nos mostrar, irmãos. Se eu traçar um caminho de santidade, Ele vai me salvar. Se eu buscar a sua justiça, aquele que bem ordena o seu caminho, olha só, nós somos responsáveis pelo caminho. Precisamos endireitar as nossas veredas, para que o Senhor possa passar em nossa direção. E Ele vai, olha aqui, ó, mostrar o caminho da salvação. É por isso que quando a gente ceia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cear injustamente. Hoje eu estava estudando isso aqui e eu tive um entendimento, pastor Nando, que eu acredito que eu não esteja errado. Nós sabemos que em alguns casos a pessoa não pode cear, casos, não é? Que todo mundo já sabe, não precisa mais nem explicar. Mas eu tive um entendimento que muitas pessoas ficam muito tristes na Santa Ceia quando por algum motivo não podem ceiar. Tudo bem, eu acho isso saudável, porque isso vai nos fazer buscar os caminhos certos, para que a salvação do Senhor chegue em nossas vidas. Mas, quando você reconhece que pelo menos por enquanto você não pode ceiar, você está assumindo a sua responsabilidade no reino de Deus. E eu entendi hoje, pastor Nando, que se por algum motivo você não puder ceiar, e você não vem aqui para não entristecer o Senhor, o fato de você recuar por um momento na Santa Ceia, por algum motivo que talvez nem seja você que esteja causando, quando você recua, não, eu não vou cear por causa de determinada coisa, você também está louvando ao Senhor, porque você não está ceando injustamente, e você não está trazendo maldição para a sua vida. Apesar de você, por enquanto, não puder ceiar, você está ordenando o caminho certo na sua vida, porque isso vai te convencendo. Eu preciso me consertar com o Senhor, eu preciso endireitar as minhas veredas, para que eu possa então cear. Amém? Essa palavra falou muito forte comigo hoje à tarde. Eu não estou dizendo tudo bem para o pecado, viu, pastor Nando? Pastores, líderes, eu não estou aprovando o pecado. Eu estou falando que até o fato, só pelo fato de você reconhecer e não participar, você está louvando o nome do Senhor. Você está dizendo que o Senhor é o Deus da sua vida.
e você está reconhecendo que você ainda precisa se alinhar com Ele. E o Senhor fala nessa noite, dessa forma conosco, que nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Que desastre precisa acontecer na tua vida para eu e você nos alinharmos com o Senhor? Porque Ele é Deus por completo e é bênção por completo. Quanto mais eu demoro para me alinhar com o Senhor, mais algumas bênçãos vão demorar a chegar na minha vida. E eu convido você a curvar sua cabeça para nós orarmos ao Senhor agora. E nós vamos proceder com a Santa Ceia. Senhor Deus amado, Senhor Deus Santo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aquele que escolheu Noé para que a humanidade pudesse ter continuidade, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que abriu o Jordão, aquele Deus que mandou uma nuvem de dia para fazer sombra para o seu povo, e uma nuvem de fogo à noite para dissipar o frio que aquele povo ia sentir no deserto. Aquele mesmo Deus que colocou uma coluna de fogo para guiar o seu povo no deserto. Aquele Deus que disse: haja luz, e houve luz. Aquele mesmo Deus que disse: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois que ele concluiu, ele disse que era muito bom. Aquele Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo a esta terra. Aquele Deus que permitiu que o Verbo se fizesse carne, para que houvesse a expiação dos nossos pecados, para que o véu se rasgasse. Porque, Pai, nós acreditamos, Senhor, que nenhum de nós dá conta da lei. Acreditamos, Pai, que todos nós, em algum momento, nós transgredimos as Tuas leis. Então, meu Pai, pela Tua imensa misericórdia, acreditamos que o Senhor mandou o Teu Filho para que, por meio da fé, fôssemos justificados e tivermos, Senhor, a possibilidade, Pai, de, apesar de todos os nossos erros, todas as nossas falhas, para que tivéssemos a bênção de Te louvar, Senhor. Porque, meu Pai, nós sabemos